muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre contratos imobiliários. Para você tirar todas as suas dúvidas sobre este tema, eu tenho aqui o Dr. Diego Sanches, que é advogado, vai explicar tudo pra gente. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar, hoje com um tema jurídico que eu particularmente adoro. A gente vai falar sobre contratos imobiliários. Você sabe que pode participar do programa sugerindo temas sempre. Corre para a nossa página do Facebook, facebook.com/Consulta ao Doutor. Curta a nossa página, compartilhe com seus amigos e familiares e fique de olho que tem sempre novidades por lá. A nossa página do Facebook está aberta, então, para a sua participação sempre. A minha página também, facebook.com/Denise Luque. Corre lá, tô esperando sua curtida também. Hoje eu recebo o Dr. Diego Sanches, ele é advogado. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Boa tarde, Denise, muito obrigada pelo convite. E eu espero poder contribuir de alguma forma e solucionar algumas questões aqui que vocês possam me fazer e tentar resolver alguma coisa. Tem muita dúvida, porque falar de contrato é complicado, né? Para começar, as pessoas passam os contratos pra gente com uma certa pressa, né? Então elas marcam ali, fazem um X onde a gente tem que assinar e colocam o contrato, a folha na nossa frente, esperam que a gente assine rápido. Quando você começa a ler, e eu sou uma pessoa que lê os contratos, mesmo os de adesão que já estão prontos, a gente não pode questionar naquele momento, eu leio tudo, porque de certa forma você está concordando com aquilo, né? Nos contratos para o casamento, por exemplo, né? Então, as fotos, assessoria, tudo também, tudo você tem que ler, você está concordando com aquilo, você está aceitando aquela, tudo que está escrito ali, né? Quando é possível conversar, a gente consegue mudar. Tem que ler mesmo, doutor. Eu tô certa quando eu paro uns minutinhos e leio, deixo a pessoa com a pressa dela esperando a minha assinatura, faço alguma anotação, algum questionamento, não entendi. Porque nem sempre os contratos são feitos para que a gente entenda eles, né? Pois é, Denise. Primeiro ponto que eu vejo importante da gente conversar e salientar é que os contratos, eles, além daqueles contratos que são feitos por escrito, que são esses que você está dizendo, né? Contrato na compra e venda de imóvel, esses contratos que são feitos formais, nós, dia a dia, nós fazemos contratos, né? Então, a cada momento, eu vou numa padaria e faço uma compra, compro um cafezinho, eu estou fazendo um contrato verbal, informal, é um contrato que eu faço, né? Um produto e eu pago por ele, né? Pelo serviço. É lógico que alguns outros eu preciso ter uma atenção um pouco mais especial. Nisso que você está me apresentando, né? Que é aqueles contratos de adesão, né? Que aí eu vou ter que me atentar um pouco mais realmente. Aí eu vou ter que usar a legislação de defesa do consumidor, porque isso é extremamente importante e a nossa lei é extremamente eficaz para isso, né? Tem uma preocupação grande. Você está certa de fazer a leitura. Eles realmente têm uma prática no mercado que é de se colocar à mesa para que você simplesmente assine e não entenda, né? É uma prática complicada para quem está assinando, né? Você adere a um tipo de documento sem saber o que ele significa. Então, é importante sim fazer a leitura, importante sim tirar as dúvidas de para quem você está assinando, né, com quem está assinando, e sempre que possível ter a assessoria de um advogado, de um profissional que possa esclarecer essas suas questões, né? Que nem sempre são fáceis de resolver, né? Às vezes você precisa ter um pouco mais de conhecimento técnico, né? Agora, quando se trata de um contrato imobiliário, então vamos começar de um contrato de compra e venda, né? Sim. Um imóvel tem um valor altíssimo, Depois né? Então, muitas vezes a maior compra da nossa vida, né? Com o maior valor da nossa vida. Você tem que ler, não é algo que se der errado, custou baratinho e você, tudo bem, não foi dessa vez que eu acertei, no próximo eu me atento. Não dá, né? Não dá. Num contrato imobiliário tem que prestar mais atenção. Agora,
quando eu estava procurando apartamento, na época noivo, agora meu marido, a gente se preocupou muito na observar a pressa de quem estava vendendo o imóvel. Porque em muitos casos, e os relatos eu li na internet, as pessoas reclamando, quem depois precisou de uma ajuda do advogado, da justiça, muitas as pessoas que estão vendendo querem logo o sinal, que é para você segurar aquela venda, né? Então eles seguram aquela venda. Existe mesmo o sinal para se dar. Mesmo quando vai fazer um financiamento, precisa ter algo ali à vista para segurar, porque o banco demora, você precisa, toda uma burocracia para você ter o financiamento liberado. É legal pedir o tal do sinal, doutor? Olha, Denise, é importante, além disso, as pessoas que querem comprar um imóvel, antes mesmo de assinarem um contrato, irem buscar conhecimento, buscar algum profissional que faça uma análise da documentação desse imóvel e de quem está vendendo, para não futuramente ter um problema e vir a, possivelmente, ou se Deus queira não, mas que percam esse imóvel, né, que isso pode ser afetado. Com relação ao sinal, ele é legal, é um pedido contratual. Então, nós estamos fazendo um acordo. Ele não é obrigatório, mas eu posso pedir. Eu, como vendedor, posso pedir um sinal, tá? Não se aconselha ao comprador dar um sinal muito alto, né? Por quê? Ainda tem cláusulas contratuais que precisam ser cumpridas até a entrega das chaves. Normalmente, na sua situação, eu estou procurando, eu quero comprar um imóvel, eu dou um sinal baixo, mas eu vou ter a entrega das chaves e vou ter a posse do imóvel muito tempo depois, não é? Então, se eu adianto um valor muito alto, eu acabo ficando, eu como comprador, desprotegido. Tudo bem, eu posso contratualmente me assegurar de algumas outras coisas, mas nós não ficamos seguros 100%, né? Então, sempre que nós somos consultados, seria o sentido de que dê um sinal mais baixo, analisa-se toda a documentação e na entrega das chaves faz o pagamento do restante. Porque pode haver uma certa dificuldade para você conseguir esses documentos que são essenciais, né? E eu sempre, quando a gente fala de direito imobiliário, eu sempre recebo perguntas assim, olha, eu quero comprar um terreno, fulano disse que é dele, como eu tenho certeza que é desta pessoa este terreno? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, se aquela casa, se aquele apartamento, se aquele terreno, se é daquela pessoa com quem a gente está conversando de fato. Ou, quando envolve imobiliária, a gente acaba ficando um pouquinho mais tranquilo, porque a gente espera que a imobiliária tenha feito o seu papel de antes de oferecer para um comprador, tenha feito todo esse rastreio, né? Mas eu também já li aqui perguntas de pessoas que buscaram na imobiliária e tiveram essa dor de cabeça toda, que você sabe qual é a dor de cabeça que você tem, inclusive de perder o dinheiro ali, perde tudo que deu, né? E tem gente que não dá pouco, porque gostou do imóvel, é uma coisa bacana, seria um negócio bom, a pessoa acaba oferecendo aí mais dinheiro logo na entrada, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa documentação que é necessária. E aí, precisa dessa assessoria, né, jurídica. Não tem jeito, fazer isso sozinho é um risco imenso. Nem todo mundo domina todo esse acesso às documentações, né? Pois é, Denise. É extremamente importante a consulta a um profissional. A imobiliária realmente ela dá uma segurança maior para quem está vendendo e para quem está comprando também, né? A gente tem a ideia também só de que a segurança é só para quem está comprando, mas não, para quem está vendendo também tem essa segurança, porque ele tem assessoria, muitas vezes esse imóvel precisa ser financiado e eu preciso de uma assessoria junto ao banco, a instituição que hoje ainda está um pouco mais burocrático do que era alguns meses atrás, né? Mas, então é realmente importante. Obrigatório? Também não, mas é importante. Tá? Com relação à documentação, realmente a primeira preocupação que tem que ter com relação ao imóvel que está se comprando é se quem está vendendo realmente é o proprietário. E no meio jurídico a gente costuma dizer que é proprietário aquele que tem o registro. Tá? Então, muitos casos a pessoa fala, esse imóvel é meu, mas eu tenho só um contrato. Tá? Contrato é diferente de escritura.
Tá? Um contrato nós celebramos aqui, eu posso vender algo para você. Agora, a escritura nós precisamos celebrar na frente de um tabelião, assinado em cartório e registrado no cartório de registro de imóveis. Essa é a primeira preocupação que um comprador tem que ter. Esse imóvel realmente é de quem está vendendo, né? Senão isso pode realmente acarretar em maiores problemas. Tá. Para ter acesso a essa documentação, a pessoa que está vendendo precisa oferecer essa documentação. Quando a gente tem imobiliária na jogada, essa comunicação acaba sendo um pouquinho mais fácil. Mas e quando não tem? E ele diz, eu só vou dar esta informação para você quando tiver um X na minha conta. Tem que desconfiar. Em que momento a gente precisa desconfiar dessa situação, né? Então, da pessoa querendo... Claro, quem está vendendo também quer se garantir. Você não sai dando documentação do seu imóvel para qualquer pessoa também, né? A gente não sai apresentando assim a escritura do imóvel. Quanto é que gera preocupação? Então, que toca um alerta. Realmente, eu não quero ficar dando documentos pessoais meus para terceiros. Mas a matrícula do imóvel, que é o lugar onde eu registro a escritura, né? Então, eu tenho uma escritura que tem lá falando que eu comprei de fulano, que ela é legítima, ela está registrada no cartório de registro de imóveis. Isso é público. Perfeito. Então, a qualquer momento, qualquer um pode ir ao cartório e fazer uma busca, por endereço ou por nome. Tá? Então, eu tenho acesso, mesmo que o vendedor não queira me fornecer esse documento, eu posso ir ao cartório e fazer essa busca. Entendi. Tá? Da mesma forma que nem todos, a maioria das pessoas acabam tendo essa preocupação, mas nem todos. É importante ir à prefeitura, fazer uma análise que... Pela própria internet hoje, é muito mais fácil, nós conseguimos fazer, para ver se não tem nenhum tipo de pendência na prefeitura, tá? Agora, se o vendedor... Pode haver pendência na prefeitura? Pode haver. Pode haver IPTU em atraso, pode existir também... Passa para o próximo dono se vender com essa pendência? Passa. Nós costumamos dizer no direito, eu vou falar o termo, mas eu explico. Nós costumamos dizer que esse tipo de dívida é uma dívida propter rem, que ela acompanha a coisa. Tá? Ou seja, se você está me vendendo um imóvel que tem uma dívida de condomínio, IPTU, multas diversas na prefeitura, essa dívida ela passa para quem agora é o proprietário. Ela acompanha a coisa, acompanha o imóvel, independente de quem seja o proprietário. Por isso que tem que se cercar, porque de repente tem anos em atraso aí dessas dívidas. E o condomínio, que não costuma ser barato também. Quem paga condomínio, né? Você vai, de repente você fica devendo vários meses, né? Primeiro, pode ficar em atraso tanto tempo assim, um condomínio, doutor? Ou a pessoa vai sofrer com esse prejuízo? Pode perder o imóvel por não pagar o condomínio? Pode. O que acontece com débitos diversos, né, e ações, é uma dúvida que sempre me perguntam, tá? Como que funciona? Doutor, quanto tempo eu preciso esperar para entrar com uma ação de cobrança? Então, condomínio, quanto tempo eu preciso esperar? Quantas cotas condominiais eu preciso aguardar? A lei nunca fala em tempo. Ela não fala, você tem que esperar 3. Não existe isso na lei. Então, vai ter, normalmente, em alguma convenção ou na assembleia, que é decidido, um prazo razoável que se espere que o condômino acerte, né? Que ele vai e tente fazer um acordo. Agora, vamos supor que se acordou em assembleia que sejam 3 meses, 5 meses, tá? O condomínio vai ingressar com a ação. Tá? E aí é o condomínio que faz isso? O condomínio ingressando contra o condômino, ou seja, o proprietário atual do imóvel. E é contra o proprietário ou contra o morador? Que aí pode ser um inquilino. Contra o proprietário. Proprietário do imóvel. É um erro, então? Eu não sei se acontece isso, né? Mas é um erro deixar o inquilino responsável por pagar o condomínio? Eu não aconselho deixar o inquilino responsável. Por quê?
Novamente, a situação de alguém intermediando uma locação dessa situação é mais fácil de se controlar, porque subentende-se que esse intermediador está verificando, né? Agora, suponhamos que você acorde com o seu inquilino, que você faça um acordo com o inquilino que ele vai depositar na sua conta o aluguel e vai pagar o boleto do condomínio diretamente. Qual a certeza que você tem? A não ser que você ligue todo mês na administradora para saber se ele pagou ou não. Ou que ele mande para você todos os meses o comprovante. Grande chance de erro, Conselho então... que eu dou. Pague você o condomínio, deixe ele pagar para você o valor total e você pague o condomínio. Pelo menos você tenha a tranquilidade de que o condomínio está pago. Da mesma forma, o IPTU. Tá, IPTU também. Tá. Porque fica no nome do proprietário, né? Fica no nome do proprietário, então é de responsabilidade do proprietário. Agora, esse contrato de compra e venda, então eu falei da situação onde você vai precisar de um financiamento e aí precisa até de um tempo para saber se você terá esta liberação do dinheiro, do financiamento, né? Você precisa saber se está apto a fazer aquela dívida, né? Uhum. Toda uma documentação demora, se pega o mês que tem greve ainda, demora mais ainda. Para fazer essa venda, para fazer com que essa compra e venda fique casada, vale a pena fazer com o advogado uma documentação que dá para você prever, inclusive, esse mês de greve, por exemplo, do sistema bancário. Dá para prever tudo isso? Então, olha, o proprietário se compromete a esperar essa liberação, né? Havendo a negativa, de repente você perde o sinal que foi, mas tudo isso acordado num documento, esse documento é válido, como é que faz? É extremamente importante a realização de um contrato. Voltando ao que você disse lá atrás, no começo, Denise, muitas vezes esse imóvel é um imóvel de valor alto. Nós vemos situações que a pessoa trabalha a vida inteira para comprar esse imóvel. Então, não vale a pena economizar na contratação de um profissional para fazer um documento desse que te dê mais segurança, não é? Então, é importante fazer, sim, um contrato entre as partes, do comprador e vendedor, tá? E nesse contrato estipular um prazo, pelo menos um prazo razoável, para que seja conseguido pelo comprador esse financiamento, a liberação desse dinheiro junto ao banco para pagamento, tá? É lógico, esse contrato tem que prever, ele tem que estar estipulado lá, tem que estar previsto que em caso de greve vai ser suspenso a contagem daquele prazo, porque são fatores que não são causados por nenhuma das partes, né? Por algumas situações também nós vemos que não é liberado o financiamento por conta de falta de documentação do comprador. Tá? O comprador não consegue comprovar uma renda ou, não sei, não apresentou declaração de imposto de renda no ano passado, entendeu? Isso pode atrapalhar e pode acarretar em prejuízos. Tudo isso tem que estar estipulado em contrato. Multas. Tá? Então, não pode ser favorável só para o proprietário, nem só para o comprador. Então, tem que ter um equilíbrio. Tem que equilibrar tudo isso. Agora, não é raro, então, você está vendendo imóvel e você está cercado da sua assessoria jurídica, então, Sim. porque você já está nesse meio, de repente, aí você já tem essa assessoria. Quem está comprando, às vezes, não tem essa oportunidade. E vai o quê? Ah, não, fica tranquilo que eu tenho meu advogado, o vendedor te fala. E eu vou apresentar, então, este contrato para você. E lá tem um desequilíbrio. Então, prevê tudo mais favorável ao vendedor e o comprador. Se o vendedor, por exemplo, desiste nesse meio tempo, alguém oferece mais dinheiro, ele não precisa nem devolver o sinal. Estava assim no contrato. Aí, se você não leu o contrato, você assinou. E é aquilo que vai valer. Dá para conversar nesse caso, porque todos os contratos que eu questionei até hoje, eu tive essa conversa, esse respaldo. Não, então vamos equilibrar. Maravilha. Pode não acontecer dessa forma? E aí você, antes de assinar, já desiste dessa compra, porque o outro só quer a vantagem para ele. Às vezes era até um excelente negócio, mas
você ficou desamparado no contrato. Pois é. É importante ter esse equilíbrio, mas é difícil conseguir equilibrar os interesses dos dois. Isso é muito difícil. Quando não consegue atingir esse equilíbrio, é importante você ter assessoria própria, né? Para que um profissional da sua confiança possa indicar, olha, essa cláusula precisa ser modificada, precisa incluir tal cláusula para você, para te dar mais garantia. Precisa ser de confiança, né? Pois é. Médicos e advogados e outras demais profissões precisam ser de muita confiança. Muita confiança. E o advogado, ele, diferentemente do médico, um profissional de saúde, ele não atua com relação à saúde física, mas ele atua com economia, que pode desestabilizar e acarreta em muita coisa. Então é importante, sim. Agora, com relação às cláusulas que você estava levantando, importante é sempre tentar um acordo. Sempre tentar um acordo. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tenta incentivar ao máximo a conciliação, tá? Mesmo depois que eu entro com a ação, ele tenta conciliar, tá? Ele tem essa política atual. Importante agora, nem tudo que está no contrato não é possível a revisão. Então, vamos supor, uma cláusula que fale lá que eu paguei aquele valor de sinal. Eu dei 50% de sinal, vamos supor, é um valor alto, concorda? E aí eu não consegui a liberação do dinheiro para financiar os outros 50%. Você não pode perder 50%. Eu não posso perder 50%. Né? Pois é. Mesmo que o contrato conste lá que eu vou perder 50%, eu vou perder 50%? As decisões do tribunal falam que não. Tá. Vou perder um pouquinho, mas não tudo. Entendi. A pessoa tem que ser responsável com esse dinheiro que entrou também antes do imóvel ser vendido de fato, ser comprado, né, de fato. Agora, é diferente quando se trata... A gente vai caminhando entre compra e venda e locação, mas queria agora entrar na questão da locação. Porque contrato de locação tem regra de tempo, tem regra da tal da vistoria antes, do depois. Como é que se pode mexer num imóvel que não é seu? O outro, quem é o proprietário, tem sempre que aprovar aquilo? Ou você pode fazer o que... Eu estou imaginando empresas, que de repente podem mexer em todo o imóvel... E que depois se comprometem a fazer tudo de novo, se o proprietário assim quiser. Tem regra? Tem regras. Eu vou falar um pouquinho de lei, mas não muito para não ficar o juridiquês que é cansativo. O Código Civil, ele trata de locações de coisas, tá? Então, se eu quiser alugar um carro, o Código Civil vai cuidar disso. Agora, nós estamos conversando sobre imóveis. Tem uma lei específica de imóveis, que é a lei do inquilinato. A lei 8.245 de 91, tá? Então, essa lei, ela que vai dar todo o amparato jurídico, o amparato legal para a relação de locações, tá? Então, eu não posso falar algo num contrato que seja contra o que está nessa lei. Perfeito. Não posso, tá? Então, o que é comum a gente ver isso no mercado, no dia a dia? Contratos que repetem a lei, tá? Repetem. Então, tem muita coisa lá que está repetindo o que está na lei. Aí você vai me dizer, mas Diego, isso não é à toa? Nem sempre, porque nem todo mundo conhece o que está na lei. Então, às vezes, algumas cláusulas, eu mesmo, quando eu preparo contratos de locações, quando eu vejo a necessidade, inclui-se algumas cláusulas que é importante que a pessoa esteja ciente e esteja mais claro daquela obrigação que ela tem, tá? Agora, com relação ao fazer ou não fazer tempos, a lei também não fala qual é o tempo mínimo. É lógico, tem algumas regras e aí eu vou colocando em algumas situações. Por exemplo, eu quero alugar uma casa na praia por 3 meses. Eu vou colocar para locação de temporada, não é uma locação residencial, é temporada, tem regras próprias, tá? Agora, empresa são outras regras, tá? E residencial são outras regras. Então, nós dividimos em vários setores a lei, tá ok? Agora, se eu quiser fazer modificações dentro desse imóvel, estruturais, eu vou precisar necessariamente do proprietário. Porque imagina só a situação, eu aluguei uma casa para eu morar e tem um espaço no fundo dessa casa e eu quero construir mais um quarto. Isso pode acarretar problemas para o proprietário, como, por exemplo, eu preciso regularizar a planta, eu preciso registrar essa planta no cartório de registro de imóveis, isso vai aumentar a área de construção na prefeitura, vai, consequentemente, aumentar o valor de IPTU.
entendeu? E aumentar o valor do aluguel também, né? Pois é. E aí, então, eu preciso da anuência do proprietário. Tá? Agora, independente do que o locatário faça, a obrigação que a lei determina é que ele devolva o imóvel no fim do prazo que foi estipulado no contrato, da mesma forma que ele encontrou. Tá. Pelo menos. Agora, quando ele concordou com as mudanças, então ele já concordou. Maravilha. Então, você fica concordou, do jeito que ele... exatamente. É bom ter fotos? Importante. Hoje a vistoria, fácil, né? A vistoria ela é muito importante, porque como é que eu vou provar, eu proprietário, como é que eu provo que o inquilino, ele quando encontrou o imóvel, ele alugou o imóvel, estava de um jeito e me entregou de outro jeito? Eu não tenho como provar. O testemunha até serve, mas é muito melhor eu ter um laudo de vistoria, né, escrito, falando, ou fotografias, simples fotografias com data. Dica importante, com data, para mostrar quando foi tirada e agora como está. Tá. Reajustes. Então, no aluguel, porque o contrato ele é estabelecido e no contrato já tem um valor na data. Todo ano é reajustado. Sim. E a cada quanto tempo sobe? Porque tem gente que reclama, meu contrato encerra agora no próximo mês, e aí o proprietário já entrou em contato e aumentou, às vezes dobrou o valor. Pode dobrar, o imóvel é dele, ele põe o valor onde ele quiser. Como que é isso? Esse é um problema que é complicado de se resolver, porque mexe no bolso das duas partes, né? E na rotina do outro que mora no lugar. O proprietário sempre quer aumentar e o inquilino sempre quer diminuir. E aí a gente tem que tentar achar esse meio termo, e é difícil. Enquanto eu tenho um contrato em vigência, da importância de sempre ter um contrato em vigência. O proprietário ele não pode ir e aumentar o valor do aluguel além do índice que está previsto no contrato. Então, lá no contrato que foi celebrado, o contrato escrito, por exemplo, pode-se, que é o mais utilizado, pode-se concluir naquele momento que o IGPM é o que vai ser utilizado para reajuste anual do aluguel. Ou seja, eu aluguei agora, daqui a um ano ele vai ter um reajuste. Quem vai definir o IGPM? É o índice do IGPM, que hoje beira os 10%, um pouquinho mais de 10% ao ano, tá? Venceu o contrato. A lei fala o quê? A maioria dos contratos, até aqueles que se compram em papelaria, que são os mais simples... Tem contrato em papelaria? Pois é, mas cuidado. O que ocorre? Lá ele fala que a obrigação do locatário entregar o imóvel no término do prazo estipulado, tá ok? Só que a lei, ela dá a possibilidade de permanecer. Tá? Então, eu vou permanecer dentro do imóvel, vou continuar morando, pagando o valor do aluguel. Esse contrato não existe mais? Ele existe, só que agora ele não tem mais prazo, ele é prazo indeterminado. As regras continuam as mesmas que estão no contrato, mas ele agora passa a correr por prazo indeterminado. Depois do primeiro contrato, então, do período do primeiro contrato, você falou que não tem prazo. Eu tenho um contrato que, vamos supor que eu previ que são 30 meses, tá? Então, venceu agora em janeiro de 2016, tá ok? Não renovou e não desocupou. Ficou todo mundo quietinho. O que vai acontecer? Esse contrato, ele continua em vigência por prazo indeterminado, até alguém reclamar. Reclamar como? O inquilino desocupar ou o proprietário pedir para você... nesse caso que você colocou, então, o proprietário não pediu esse imóvel? Não, não pediu e continuou. Qual é o risco disso acontecer para o inquilino? A qualquer momento, o proprietário pode pedir para você desocupar, dando prazo mínimo de 30 dias. 30 dias? 30 dias, estou falando de imóvel residencial. Tá? Então, eu dou prazo mínimo de 30 dias, ou ele notificar querendo reajustar o valor do aluguel, que aí é onde mora o problema. Percebeu que enquanto o contrato está em vigência, naquele período que nós ajustamos, ele não tem como reajustar, só pelo índice. Tá? E pode pedir a casa de volta de mesmo jeito? Também não pode pedir. Dentro daquele período ele não pode pedir. Tem algumas situações bem pontuais, mas em via de regra não. Passou esse período, ele pode pedir o reajuste. Diego, ele pode dobrar o valor do aluguel? O termo que a gente costuma dizer é recolocar o imóvel no preço de mercado. Então, vai ter que fazer uma análise para ver qual é o preço de mercado daquele tipo de imóvel naquela região. Tá ok? Agora,
na atual situação, muito difícil de conseguir dobrar o valor do aluguel. Alguém que consiga pagar o valor do aluguel, o dobro disso. Neste momento, então, de crise, desemprego, o inquilino, então, o locatário, tem a vantagem de que tá difícil colocar esse imóvel no mercado. Dá para ter essa conversa? Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui. É hora, então, o contrato terminou, de entrar em contato com esse proprietário. Quanto tempo antes você recomenda que se entre em contato com esse proprietário? Porque, de repente, se ele falar assim, não, inclusive eu vou querer a casa de volta, né? O imóvel de volta, vai te pegar desprevenido. Quanto tempo antes do contrato terminar que a gente tem que entrar em contato para essa conversa? E se eu tô certa que agora é a hora mesmo de entrar em contato e entrar neste acordo de maneira mais fácil, porque não tá fácil colocar o imóvel de repente para ser alugado num valor, lógico, exorbitante, né? O dobro do que se trabalhou no contrato anterior. Conta um pouquinho pra gente quando chega até lá. Vamos lá. Com relação a prazo, eu não tenho como dizer prazos determinados, né? Porque nós estamos tratando de acordo. Mais uma vez, utilizando aqueles recursos e aqueles dispositivos da lei, eu tenho como prazo mínimo que o proprietário pode pedir para eu desocupar o imóvel 30 dias. Então, eu aconselharia procurar o proprietário um pouquinho mais de 30 dias, 45 dias, 40 dias, ou 30 dias mesmo, você já consegue um contato e já resolver se você vai ter que desocupar o imóvel ou se você vai renovar, reajustar ou não. Com relação ao valor, pedir para diminuir o valor do aluguel, é lícito isso. A grande questão de se pedir para diminuir o valor do aluguel é que eu tenho um imóvel, estou já ocupando um imóvel e pretendo continuar nesse imóvel, mas em virtude de fatores econômicos que nós vivemos hoje e de conhecimento geral, né, isso acaba dificultando o aumento de valor de aluguel, né? Então eu não consigo sobrepujar o valor do aluguel em valores muito elevados ao que já se pratica, né? O proprietário, por vezes, ele acaba cedendo em algumas situações a esse reajuste para que não veja esse imóvel desocupado por algum período, né? Então, para ele, muitas vezes é mais vantajoso manter esse inquilino por um valor mais baixo do que ver esse imóvel desocupado por algum tempo. Tá joia. Nós estamos de volta hoje com o tema jurídico. A gente fala sobre contratos imobiliários. Quem tira as nossas dúvidas é o advogado, Dr. Diego Sanches. Você que está em casa sabe, eu estou sempre esperando a sua participação através do Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. E tem mais. Coloca sua pergunta lá na nossa página do Facebook, porque depois do programa, nos próximos dias, o Dr. Diego vai entrar lá na nossa página do Facebook e responder tudo para você. Não é uma maravilha? Obrigada, viu, doutor, por ter feito isso por nós. Tenho certeza que as pessoas vão adorar ter as suas perguntas respondidas lá no Facebook também. Você que quer saber os contatos do doutor, fique ligadinho que daqui a pouco ele deixa um e-mail aqui para que você possa entrar em contato também. Doutor, a gente está falando do residencial, né? Agora, não é raro haver problemas na hora de se pagar o aluguel, né? Então, a gente sabe que às vezes o brasileiro faz um malabarismo com as contas. Num mês deixa de pagar uma coisa, no próximo deixa de pagar outra. Quando é que é o risco de ficar sem moradia deixar de pagar o aluguel? Pois é, o aluguel é algo sagrado, né? Que a gente costuma dizer. E realmente está muito difícil. A situação econômica nada favorável, né? E acaba afetando essas famílias que necessitam de salários, que estão perdendo seus empregos e precisam desse dinheiro para pagar o aluguel. E acabam se vendo-se, por vezes, desamparadas, né? E veja só essa situação, como ela dificulta. Imagina eu como locatário, como inquilino que deixo de pagar o meu aluguel e tenho uma ação de despejo promovida, ajuizada contra mim. Como eu vou alugar um outro imóvel com uma ação de despejo contra mim? Isso um também. Outro locador. Esse histórico fica também. Pois é. Depois que ela está resolvida, que você pagou o seu débito, ela sai.
tá? Mas enquanto eu estou ajuizando uma ação contra você, contra o locatário, como é que esse locatário vai alugar um outro imóvel? É muito difícil a situação. Além de não estar com dinheiro para pagar o aluguel, ele não consegue, por vezes, mudar para outro imóvel, porque ele não tem o nome dele disponível para isso. Entendi. Em que momento você tem aquela ação do despejo, que é o grande pesadelo aí, pesadelo de quem está passando por uma situação difícil? Dá para conversar com quem está... Porque eu vou imaginar, lógico que tem que pagar aquilo que é devido, tudo bem, mas eu imaginar que você está numa situação difícil e que você sabe que vai melhorar daqui 3 meses, 4 meses, você está investindo de repente em alguma coisa que você sabe que esse retorno vai vir, ou você resgatou aí algum dinheiro que você tinha investido para quitar essa dívida, e você vai demorar às vezes alguns dias ou um mês. Você não pode fazer isso naquele momento. Dá para conversar com o proprietário? Então ele tem o direito de entrar com esta ação, mas ele pode falar assim: não, então tudo bem, eu vou esperar essa data que você falou. Se nessa data não cumprir, aí utiliza-se daquilo que a lei diz. Dá para fazer isso? Dá para fazer. É sempre muito válida essa tentativa de negociação e de acordos. O judiciário, infelizmente, ele não ele não consegue dar solução rápida a todos os conflitos. Então, é importante também o proprietário procurar, ou quando tem a imobiliária procurar o inquilino para ver o que está acontecendo, tentar fazer algum tipo de acordo. É importante, sim. Muito melhor para o proprietário aguardar alguns dias para receber o valor do que ingressar com uma ação de despejo e complicar mais ainda a situação do inquilino para pagar aquele débito. Então, por vezes, alguns proprietários também não conseguem ter essa visão. Não, eu preciso entrar com ação de despejo agora, não tenho o que se fazer. Pode demorar ao mesmo tempo, mais até do que se fosse tentar resolver. A tentativa é válida. Ela é válida, ela é sempre válida. Tentativa de acordo é sempre válida. Porque de repente a pessoa, lógico que às vezes o proprietário, ele precisa também daquele dinheiro para manter a casa dele, a gente entende isso. Mas também é o risco do negócio, né? Pois é. Agora, num contrato de empresa é diferente, quando você então aluga a sua casa, é diferente, as regras são diferentes, tem prazo também. Os contratos, eles são semelhantes, com algumas situações que se diferenciam. O prazo, ele acaba sendo mais variável, tá? Por que o contrato residencial, ele acaba tendo um prazo, a maioria dos contratos tem no mínimo 30 meses, que são 2 anos e meio, né? Por que isso? Não tem algo que fale, é obrigatório a ter. Mas o proprietário tem alguns benefícios com um contrato de pelo menos 30 meses. Por exemplo, de pedir, quando terminar o contrato, pedir para o inquilino desocupar sem dar motivo. Eu não preciso justificar, eu preciso da casa para eu morar. Não, eu não preciso, eu só notifico para que ele desocupe. Então, convencionou-se 30 meses, pelo menos. O comercial, eu não tenho isso. Então, normalmente, os comerciais, eles são de 12, 24, 36, 48 meses, tá? Então, ele tem algumas regras diferenciadas. Os valores, lógico que eles acabam sendo um pouco mais elevados, né? Então, dá para fazer comparações ali de empresas na região, para você saber, de comércios da região, para você saber se está dentro do valor ou não? Dá. O que eu aconselho fazer é procurar imóveis com a mesma característica. Então, se eu estou querendo alugar um imóvel, um salão comercial, uma avenida de determinado local, eu procuro algo semelhante para ver o preço médio, porque pode ter mais alto, mais baixo. Sim. Preço médio de outros imóveis que também estão naquela situação. Uma coisa importante, isso também, principalmente para os proprietários, para venda e para locação. Nós temos alguns problemas que muitas vezes o proprietário ele pede um valor de aluguel ou para venda que está lá em cima, porque ele viu um vizinho pedindo também aquele valor, mas o vizinho também está tentando alugar, não conseguiu alugar. Procure algum que alugou ou que já vendeu, para ver qual valor ele alugou ou ele vendeu. Esse é o valor de mercado. Não é o valor que está pedindo, é aquele valor que está alugando ou que está vendendo. Porque pedir, você pode pedir o quanto você pede quiser. Quanto quer, o imóvel é meu, eu peço quanto eu quero. Mas e quanto pagam, né? Então eu preciso ver essa média, tanto para venda como para locação, isso funciona para os dois.
benfeitorias que se faça, tanto na parte residencial, quando é residencial, quanto é comercial, traz algum benefício? Então, tem alguma vantagem para quem está lá estabelecido naquele lugar ou não? Porque é com a anuência sempre do proprietário. Eventualmente, você teve descontos nos aluguéis, né? Sim. E quando a gente fala de benfeitorias, nós temos 3 espécies de benfeitorias, tá? Nós temos aquelas benfeitorias que elas são necessárias. As necessárias, elas são aquelas que se relacionam à estrutura do imóvel, tá? Então, exemplo, o telhado da casa deu problema, tá? Então, essas necessárias, quem tem a obrigação de responder é o locador, é o proprietário do imóvel, tá? Porque faz parte da estrutura. Estou dando exemplo de telhado, tá? Tem outras. Nós temos também as benfeitorias úteis, tá? Que elas não são estruturais, mas elas dão uma melhor utilidade para o bem, tá? Então, um exemplo, construir um novo cômodo para casa. Ela é necessária realmente? Não, não é. Ela é útil, ela vai dar uma melhor utilização. Essa, se eu não tiver autorização do proprietário, quem arca com o valor é o locatário. Tá? E nós temos aquelas, a lei ela dá esse nome, são as voluptuárias, que são para embelezamento. Então eu quero fazer lá, colocar um chafariz na casa, eu quero deixar algo mais bonito. Essas o proprietário não é responsável, essas o inquilino é responsável pelo pagamento. Tá? Então eu tenho que diferenciar isso para ver quem é que vai arcar com isso. Tá? E é difícil. Isso pode ser combinado e conversado antes do contrato ser celebrado, né? Sim. Antes de você assinar lá o contrato, você fala, eu faço, mas para eu me estabelecer aqui, ou residencialmente, ou comercialmente, quero fazer algumas mudanças. A pessoa concorda ou não, né? E claro que o proprietário vai gostar se for algo para melhorar o imóvel, né? Mas tudo isso conversado antes. Se a pessoa falar, não, não vai fazer uma mudança. E se ele falar assim, eu não vou arrumar o telhado? E aí tem goteira na sua cabeça. Se ele disser que não, vou falar para você como a lei, interpretando a lei. Se ele falar, sendo uma benfeitoria que é necessária, estrutural, o locatário ele tem o direito de fazer e cobrar do locador aquele valor. Sendo uma benfeitoria estrutural. Que é a obrigação do locador. A lei mesmo fala que é a obrigação dele. Para saber isso, bom também ter esse respaldo. Precisa ter um profissional. Direitinho, ter o profissional que vai, de repente, vai até o imóvel avaliar isso também. Não tem isso? Pode-se ter laudos, pode-se ter a própria fotografia, depende de qual tipo de problema que é. Porque, olha, eu estou imaginando, de repente, para colocar à venda ou para colocar para alugar o imóvel, e já lembrei da venda, já falo, quando existe uma maquiagem num problema, agora eu vou focar no aluguel, mas já te pergunto da venda. Tem uma infiltração enorme ali, algo que mofa e o local fica com um cheiro insuportável. Para quem tem e para quem não tem problema respiratório, isso gera um problema. Então, para alugar, o proprietário foi lá, chamou uma equipe, olha, não vamos arrumar não, que fica muito caro. Vamos só dar uma maquiada, deixa bem aberto, coloca um cheirinho aí para disfarçar. A pessoa foi lá, legal, você não fica horas dentro do imóvel antes de celebrar ali o contrato, né? Não tem como você ficar visitando muito assim o lugar, entrando no lugar, né? Quando maquia? Alugando, hein? Depois eu te pergunto da compra e venda. Aí o problema vem, às vezes vem um mês depois. E aí o proprietário fala, não, olha, mas isso aí é alguma coisa, então você fez. Aí o proprietário quer achar um culpado da situação que não tem culpado. Mas é dele a casa. Como é que faz? Nessa situação é difícil, não é? É difícil porque... Rapidinho, doutor, só até chegar lá. É difícil porque nós temos um imóvel que está em condições que não são habitáveis, mas que foram utilizadas algumas técnicas para esconder isso.
né? Então, qual é a orientação? Procure, notifique o proprietário, o locador, para que ele faça as benfeitorias que são necessárias para melhor utilização do imóvel, né? Da forma que ele foi alugado. Eu aluguei para residir, eu quero residir com dignidade, eu quero residir bem nesse imóvel, né? Então, ele é obrigado a fazer. Sendo recusado por ele e uma benfeitoria necessária, eu também posso fazer essa benfeitoria e cobrar do proprietário os custos que foram despendidos para isso, tá? Mas isso judicialmente, né? Então acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Já te pergunto da compra e venda, porque olha, isso é complicado. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor hoje com tema jurídico. A gente fala sobre contratos imobiliários. Quem tira as nossas dúvidas, doutor Diego Sanches, que é advogado. Doutor, falei da tal da maquiagem quando vai alugar um imóvel, né? Se é algo necessário, a lei respalda esse locatário, né? Então, quem mora lá, o inquilino, ele fica... porque dá para ver que aquilo já é uma coisa antiga, que não é nova, né? Eventualmente você vai ter a princípio um gasto para provar tudo isso. Mas acho que uma vez que ficar provado que realmente houve ali uma maquiagem, uma tentativa de enganar quem estava ali, ou a pessoa vai pagar tudo, o proprietário vai pagar tudo o que foi preciso, tanto para comprovar aquilo, às vezes até na justiça, né? Sim. E o reparo. Entendido isso. E quando é venda? Que aí você pode perder o contato com essa pessoa que te vendeu o imóvel, doutor. Pois é, a venda vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Então eu preciso ter alguma coisa que comprove que realmente esse imóvel já tinha um vício, aí nós damos o nome de vício oculto, né? Ele estava escondido e agora ele apareceu, não é algo novo, é algo velho, que reapareceu agora nesse momento. E aí eu vou ter que cobrar desse vendedor, desse antigo proprietário, né? Difícil realmente vai ser, porque se não tiver algum tipo de acordo, eu vou precisar procurar o judiciário para fazer essa cobrança judicial. E isso demanda tempo, dá demanda trabalho, dinheiro. dá dor de cabeça, mas se realmente for algo Precisa ali que ficou escondido, era uma... Não sei se isso caberia, uma rachadura que seria muito evidente se não tivesse feito disfarce, né? Então, a pessoa pode comprar um imóvel com aquela... de repente não é algo que mexa, que coloque em perigo aquela casa, né? Mas você tem que saber daquilo, você pode querer consertar antes de você se mudar para lá, porque depois de estabelecido, dá uma dor de cabeça, né? Para fazer reforma morando no lugar. E muitas vezes o que precisa ser feito, ele precisa ser feito não só para deixar o imóvel mais bonito ou melhor habitável. Perfeito. É para realmente deixá-lo seguro. Perfeito, perfeito. Eventualmente você vai querer chamar um especialista para ver ali se realmente é algo que você pode habitar com tranquilidade, né? Agora, e os contratos? Hoje a gente vive uma situação de desemprego, muitas pessoas sendo mandadas embora, né? E aí você fica com o dinheiro da rescisão contratual, por exemplo, do empregado, né, do trabalhador. Aí ele não sabe se ele quita a casa, se ele devolve a casa que ele estava pagando, né? Como é isso hoje? O que se pode fazer quando você tem um contrato em andamento, aí tá na planta, você está comprando? Eu li várias reportagens, muitas pessoas têm devolvido esse apartamento ou essa casa, volta para o mercado, às vezes com preço inferior, porque às vezes metade dele já foi pago ou mais. Mas não é metade que é dado desconto, lógico. Se a pessoa quer ganhar em cima também, né? Mas ele volta para o mercado e você sabe que isso foi devolvido. Para começar, pode devolver o imóvel? O prejuízo é tudo aquilo que você já pagou? Você pode devolver o imóvel, aí realmente vai precisar fazer um cálculo, né? Para ver se vale a pena pagar ou devolver. Pode ser que o melhor seja devolver. Pode ser que o melhor seja realmente devolver o imóvel. E as construtoras, pelo menos o que eu tenho visto hoje em dia, eles acabam tendo uma política de negociação. Tá? Ou, você não consegue pagar esse imóvel, mas eu posso te oferecer esse outro, que menor valor, e por vezes acaba fazendo uma troca, né? E acaba ajustando para as duas partes, né? Agora, em situações não. Eu já paguei o valor lá de sinal, voltamos ao valor do sinal, paguei um valor alto,
né, do sinal. Eu vou perder tudo isso? Não, você não vai perder. O contrato que fala que você vai perder todo o valor do sinal, ele é discutível. Né? Não é porque está escrito ali que ele é aquilo e acabou. Né? Existem coisas que uma pessoa leiga pode até acreditar, mas que juridicamente ela é inviável. Eu não posso reter para mim, eu vendedor, todo o valor. A construtora também não pode reter para ela todo o valor. Vai ter uma penalidade, porque imagina só, uma penalidade que eu digo de desconto do valor que ele pagou. A construtora ela teve um trabalho para montar um stand, fazer publicidade. Ela não pode perder também esse valor, ela tem que ter um reembolso. Então, para isso tem alguns percentuais que tanto o contrato como algumas decisões do tribunal acabam já resolvendo isso, porque são ações que acaba tendo todo dia, acaba tendo muita demanda, né? Então, nós temos várias no tribunal, né, no Tribunal de Justiça em segunda instância, que já são especializadas nisso, né, que acabam julgando, acabam caindo todas lá, porque eles já sabem, já estão acostumados a esse tipo de matéria. Quem está com o dinheiro na mão, num momento como este agora, de crise, enfim, pode esperar um imóvel ser devolvido assim para ter um desconto? Ou o desconto que é aplicado também às vezes nem vale a pena? Pois é, quem tem o dinheiro na mão acaba fazendo bons negócios, porque você acaba tendo facilidades de pagamento mais rápido do que um financiamento, e às vezes as construtoras também precisam desse valor para construir o imóvel, né? Então ela acaba tendo vantagens para isso, né? Então quem tem o dinheiro na mão acaba tendo possibilidades, ainda mais nessa situação de hoje. A situação econômica de desempregos e os seus reflexos acabam afetando, e nós temos a diminuição de crédito que está sendo concedido hoje pelos bancos, né? Nós tínhamos até ano retrasado créditos que eram concedidos com muito mais facilidade e foram diminuindo, né? Hoje é muito difícil alguém que consiga comprovar a renda que a instituição ela peça, né, para poder liberar aquele valor. Então, quem tem o dinheiro já acaba tendo melhores condições, porque ele não está mais competindo com tanta gente financiando. Hoje o financiamento está mais difícil. Do que você ressaltaria, então, na questão dos contratos leia, mas nem tudo que... De repente, quem está em casa vai falar assim, deixa eu pegar o contrato aqui que eu vou ler agora, deixa eu ver se eu assinei alguma bobagem. Porque quando anda tudo bem, tá ótimo. Você vai precisar, você vai lembrar dessa sua atenção em ler se algo der errado. A gente não espera que nada dê errado, claro, né? Não espera que dê tudo certo. Mas ler e ficar mais tranquilo, porque nem tudo aquilo que está escrito é de fato válido, sim, né? Mas dá dor de cabeça, né? Dá dor de cabeça. Quanto antes a gente conseguir se respaldar melhor? Quanto antes, muito melhor. Agora, nós aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade, uma diferença, um problema de só procurar a solução depois do problema, né? A gente tem que tentar antecipar o problema. Então, antes de assinar um contrato que possa gerar dúvidas, então tentar esclarecer essas dúvidas, tentar assinar algo que seja mais seguro, não é? Não somente procurar o profissional quando já está com o problema à mesa, porque aí fica muito mais difícil, mais caro, tempo, dor de cabeça, né? Antes acaba sendo muito melhor. Tá. Documentações necessárias e que as pessoas podem não se atentar a isso. É preciso... e são tantos documentos que a gente tem que estar em dia, em ordem, né? Então, para fazer alugar uma casa, você precisa ter quais documentos? Isso varia muito. Tem que estar em dia, por exemplo, com a Justiça Eleitoral, não tem nada a ver. A documentação, ela vai variar. Ela vai variar, por exemplo, tem imobiliárias que elas têm uma análise mais pormenorizada, tem imobiliárias que acabam tendo alguma análise um pouco mais superficial, quando as locações são feitas entre locador e locatário, somente sem intermédio, vai depender também do locador, então acaba mudando. O que normalmente se pede, né? Eu vou pedir um comprovante de renda da pessoa, porque eu quero saber se você está alugando, tem condições de pagar o meu aluguel. Não é? Porque então você pode pedir. Eu posso pedir, entendeu? Posso pedir uma declaração de imposto de renda sua para ver como que está lá declarado, não só o que você está me dizendo que ganha. Perfeito. Não é? Mas eu posso pedir para quanto você declara
tá? Isso eu estou pedindo para você me... Não posso te obrigar, mas eu estou pedindo para você me apresentar. Eu posso pedir, fazer uma análise para ver se você não tem uma ação de despejo no seu nome. Entendi. Porque eu também não quero alugar para alguém que já tenha uma ação de despejo. Então, vai muito da confiança, depende de cada situação. Com certeza. É diferente quem está alugando ou quem está... Alugando não, talvez seja só na compra e venda. Isso, é a pessoa física que está fazendo isso, mas esta pessoa tem uma empresa, tá? Eu vou me preparar para dar um recadinho enquanto eu chego até lá. Eu sei que vai precisar talvez de um pouco mais de tempo, mas aí a gente retoma depois. A pessoa tem uma empresa, então ela é pessoa física, mas ela tem uma empresa. Isso complica um pouquinho mais? Esse tanto de documentos vai aumentar? Vai aumentar sim, porque além de fazer a análise desta pessoa física, eu preciso também fazer a análise da pessoa jurídica. E aí demanda um pouquinho mais de trabalho para que seja feita essa análise. Não é nada impossível, mas precisa ser feita a pesquisa e a análise, não digo de saúde financeira em si, mas para ver se essa empresa não tem nenhum tipo de demanda que possa prejudicar e acarretar e trazer maiores problemas para esse contrato de compra e venda que foi celebrado. Perfeito. Doutor, você falou de observar, então, a empresa da pessoa também pedir a documentação. Se houver alguma pendência, então, um funcionário que foi mandado embora e está exigindo alguma coisa na justiça, ou uma dívida federal, de repente, o imóvel pode ficar comprometido nessa? Sem observar isso, o imóvel pode anular a venda daquele imóvel? Olha, Denise, importante essa pergunta, porque muita gente tem dúvida disso e não se atenta a esse fator. Em algumas situações, pode sim. É sempre a última situação, a retomada dessa venda, a anulação dessa venda. Agora, o que pode acarretar? Pode acarretar sim. Então, é importante analisar se a dívida que existe em nome, tanto do vendedor como da empresa em que esse vendedor seja sócio, é importante verificar se essa dívida não compromete a compra e a negociação, a compra e venda desse imóvel. Cuidado com isso, porque realmente é um ponto que tem que se preocupar. Aqui tem um presentinho para você, vou deixar aqui um Muito presente obrigado. da Vitier. Vou estar aqui, daqui a pouco obrigado. você vê. Agora, doutor, é importante, ninguém quer anulação, claro, de um... Claro. Agora, havendo a anulação e havendo, então, a inobservância desses documentos, se perde tudo mesmo? Qual é a ideia? Como que funciona isso na prática? Se eu tenho anulação desse negócio, eu retomo, eu saio desse comprador, volta o imóvel ao vendedor e aí esse credor do vendedor, ele pode penhorar esse imóvel, ele pode bloquear esse imóvel. O banco, por exemplo? Por exemplo, o banco. Agora, e se você pagou à vista? Aí o que eu vou ter que fazer? Qual a saída que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tentar discutir aqui, nessa relação, que eu sou um comprador de boa fé, ou seja, que eu tomei todas as precauções que eu teria que ter tomado, por isso a importância então, da pesquisa prévia. Se você não fez essa pesquisa da empresa e a pessoa tinha uma empresa, mas não te contou, tem que ser quase um investigador para descobrir. Dá para descobrir. Dá para descobrir, né? Dá para descobrir, dá para descobrir. Precisa observar. Receita Federal eu consigo descobrir. É fácil, entendeu? Não é difícil. Precisa se observar sim. Perfeito. Porque senão a responsabilidade é nossa, né? Por isso que Nossa. vale a pena. E se comparar o valor imóvel desse investimento, é nada, né? É irrisório. Vale a pena fazer ter essa assessoria, esse amparo, né? Gente que saiba mesmo, advogado que saiba das questões imobiliárias, para que a gente possa ficar tranquilo, né? Não tem, porque de repente passam anos e essa dívida vem à tona, né? E esse questionamento vem à tona. Você está lá já, você nem lembrava mais como é que essa negociação foi feita, né? Tem que observar tudo isso. Vou me despedindo, vou deixar o e-mail. Falei que eu ia deixar o e-mail do doutor? Então vamos lá. dgosanches com z.adv@gmail.com. dgosanches com z.adv@gmail.com. Se você perdeu o e-mail do doutor, quer saber, perdi, Denise, não consegui anotar, não tem problema, deixa na tela aqui, para as pessoas conseguirem pegar papel e caneta, mas se não der tempo, fica tranquilo, me pergunta lá no Facebook, que eu vou ficar feliz em te ajudar. Aliás, o doutor se colocou à disposição para responder as perguntas lá na nossa página do Facebook, então. Ficou com dúvida ainda? Dá tempo, corre lá, facebook.com/consulta ao doutor, escreva que nos próximos dias, Dr. Diego
Diego Sanches responde lá para você. Doutor, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Volte sempre, espero que você tenha gostado também. Com certeza esclareceu tantas dúvidas e volta, porque tem mais coisa ainda pra gente falar, né? Tá bom, muito obrigado, Denise, pelo convite, obrigado a todos os telespectadores. Espero ter contribuído de alguma forma para você e para quem está nos assistindo. Com certeza, é pouco tempo pra gente falar de um assunto tão amplo, né? Mas você volta que a gente coloca tudo em dia. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Obrigada a você que nos assistiu até agora, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.